Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo. Hoje, domingo, dia 8/9, 6 horas da manhã. Estamos aqui no nosso 18º dia para fortalecer você. Sejam todos bem-vindos. Para você que tá aqui no Instagram, curte, comenta, compartilha. Para você que tá aqui no YouTube, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que hoje começaremos um domingo extraordinário. E bora lá pro nosso 18º dia, fortalecendo você, te estruturando aí para que você tenha uma conexão, uma relação muito melhor com Deus, com você mesma e para que você entenda o seu valor. Hoje nós vamos falar sobre dar frutos, voltar a dar frutos. Então, começando com esse assunto dos frutos, vamos semear na vida de outras pessoas, vamos compartilhar essa live, vamos ver quem é que está a fim de receber esses frutos no domingo, né? 6 horas da manhã, já começar se edificando aí, se fortalecendo. Vamos compartilhar. Para você que está aí, compartilha aí também com umas 5 pessoas, chama umas 5 pessoas para estarem aqui conosco. E bora! Deixa eu mandar aqui. Ai, gente, hoje tô tão feliz. Tão feliz, tão feliz. Tantas coisas boas se materializando. Deixa eu mandar aqui. Tô um pouquinho cansada, não vou mentir pra vocês não, viu? Eu não sei vocês, mas todos os dias, a minha mente, a hora que eu acordo, ela pensa, fica mais um pouquinho. Nossa, tá tão quentinho, né? Na cama. Esse é o melhor horário. Tá um soninho tão gostoso. Ela sempre tenta me segurar ali. E aí eu tenho o meu despertador, né? Que quando ele toca, tá escrito bem assim, ó, no despertador. Bora salvar vidas. Para que me dê um ânimo, né? Entenda, eu consiga ali rapidamente ressignificar essa frase que ela tenta me colocar, né? Fica aqui, tá tão quentinho, tá tão gostosinho. Então, assim, ó, eu sei que é desafiador acordar todos os dias de manhã pra assistir aulas, né? Pra assistir as lives, pra receber esses conteúdos, mas assim como é desafiador pra você, é desafiador pra mim também, tá? Todo dia, a minha mente tenta achar um meio de me segurar ali na cama para economizar energia, né? Buscar o prazer ali do soninho gostoso das 6 horas da manhã. Então, eu digo para você, se você hoje de alguma forma tá ali, né, numa luta interna, saiba que você não está sozinha nessa. Saiba que também é desafiador. Para mim, acordar cedo também é desafiador. Chegar aqui, vocês ainda sentam para ouvir, né? Claro, vocês têm que estar com a mente aberta, prestar atenção para poder ouvir. Mas, assim, ó, estar no lado que tem que falar, no lado que tem que pensar, no lado que tem que desenvolver o raciocínio, trazer para vocês, também é desafiador. Então, assim, ó, saiba que eu honro demais a sua vida. Demais, demais mesmo. Bom dia, Neia. Honro demais a sua vida. Agradeço imensamente a Deus por vocês estarem se permitindo, buscando, sabe, se edificando realmente. Dá pra ver quem é que quer, quem é que tá engajado, quem é que quer o resultado, e aqueles que são só coisinhas de momento, sabe, estão ali só passeando, pinga uma live aqui, pinga outra live ali. Então dá pra ver quem realmente está dedicado e comprometido com a própria vida. Então sejam muito bem-vindos. 18º dia, volte a dar frutos. Pela fé, vencemos a esterilidade. Hoje nós vamos abordar um assunto bem delicado aqui, né? Porque existem várias formas de você ser estéril na sua vida. Várias formas. Tem pessoas que têm o problema físico, que existe algum impedimento de forma, assim, física no seu corpo de gerar um fruto, ok? Mas tem pessoas que elas decidem viver na esterilidade. Elas acreditaram que esta bodega é a melhor forma de você conduzir a sua vida. Por quê? Porque você vai economizar energia. E os prazeres da vida, você vai ter que converter apenas para você. Então tem pessoas que acham que você não dar frutos, você não gerar filhos, é algo que é a melhor opção. Porque você
ai, não tá tão mal, né? Ai, as coisas estão tão difíceis. Ai, você não sabe quanto custa ter um filho, como se filho falisse alguma família, sabe? Então as pessoas, elas estão tendo uma visão distorcida, totalmente distorcida, do que é gerar frutos, seja filhos, seja resultados na própria vida. Elas estão tendo uma visão muito distorcida disso, que é algo essencial na nossa vida. Nós precisamos gerar frutos na nossa vida para que nós possamos alcançar novos níveis, novos resultados, ter um romper ali de situações e de uma vida medíocre, né, estéril, e ter realmente resultados que façam a vida valer a pena, que façam a vida ter mais sentido. E aqui vamos começar com o versículo do dia, que está lá em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Olha só, já existem dois princípios aqui, né? Dois mandamentos básicos que veio da parte de Deus para nós. Frutificai, você tem que gerar frutos, você precisa gerar frutos. Seja na sua vida física, espiritual, mental, na sua vida emocional, você tem que gerar frutos. E multiplicai-vos. Multiplicai esses frutos. Levai até outras pessoas, né, esses frutos. E enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O que acontece aqui? Deus é muito claro. Frutificai, multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a. Então, assim, ó, nós recebemos a terra como nossa herança. Nós estamos aqui justamente para governar sobre a terra, para ter domínio sobre ela. Então, quando você não entende o que é você realmente frutificar, multiplicar e gerar esses frutos, você não vai conseguir dominar a terra, fazer ela se sujeitar a você. Por quê? Porque você está sujeito a ela. Você está economizando a sua energia, você está buscando as coisas mais fáceis, olhando apenas para você, e você não tem frutos muito específicos e muito claros nesse mundo. E quando Deus, ele entrega a terra de herança para os filhos, que somos nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, reconhecemos o sacrifício de Jesus. Então existe um passo a passo para que você realmente acesse esse lugar de filho de Deus. Você tem que reconhecer o sacrifício de Jesus. Você tem que reconhecer o sacrifício do Filho que veio em forma humana para levar consigo os pecados da humanidade. Então existe um passo a passo. Não é, ai meu Deus, só porque eu nasci eu já sou filho de Deus. Não, você não é. Você é apenas uma criatura. Mas Deus nos criou e nos chamou a todos para sermos filhos. A todos, sem exceção. Mas lembra que nós falamos aquele dia na live? Não é não é Deus que nos escolhe, somos nós que escolhemos Deus. Nós que damos essa liberdade, essa legalidade para Deus. Então Deus, ele quer sim que todos nós nos coloquemos nessa posição de filhos, possamos ser herdeiros do trono. Porém, contudo, todavia, no entanto, muitas pessoas não acessam esse lugar, não têm contato com essa herança de Deus, porque não acreditam no sacrifício de Jesus. Ah, eu não acredito em Jesus. Eu não acredito. Você vai vivendo pelo raciocínio lógico das próprias crenças, de algo que acredita. Então, assim, ó, Deus não precisa que você acredite ou que você desacredite para ele existir, para ele ter poder. Ele tem e ponto. Jesus não precisa que você acredite que ele veio, que ele fez o sacrifício para que ele realmente tenha vindo e feito o sacrifício. Ele veio e ponto. Não precisa da sua autorização mental para que isso tenha acontecido. Aconteceu. Ele veio. Já foi feito o sacrifício, já foi consumado. Porém, quando você acredita, quando você dá essa legalidade mental, abre o seu coração, abre o seu emocional, começa a ter ali, né, um ajuste mais fino nesse contato com Deus, vai se permitindo entender, conhecer, vai quebrando o seu ego, o seu orgulho, vai se moldando, vai se lapidando, você vai criando esse acesso a algo que já é seu por direito, mas que por crenças, por
falta de informação, você não acessou, você ainda não teve esse contato. Então, quando você busca, quando você dá essa legalidade, quando você crê nesse sacrifício, quando você declara com a sua boca, porque você tem que crer e declarar. Os filhos, eles não só acreditam em Deus, eles declaram, eles vivem isso, eles buscam isso. Então, quando você tem esse tipo de posicionamento, você se torna um filho. Se você não tem esse tipo de posicionamento, você é apenas uma criatura. Você é apenas a criação de Deus e nada mais. E Deus nos entregou a terra para que nós possamos frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar, e a dominar sobre a terra. Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move na terra. Então nós temos essa promessa, nós temos esse direito a essa autoridade. Logo que criou o homem e a mulher, Deus imediatamente ordenou que se multiplicassem, enchessem a terra e a dominassem. A Bíblia relata que outros homens também receberam essa mesma direção, que fossem fecundos. Gente, olha só como nós estamos vivendo em um momento muito delicado, muito sério, muito complicado, de alguma forma, na geração, né, na humanidade. As pessoas, assim como eu e você, nasceram, né? Nós tivemos alguém, né, seja ali que cuidou de nós ou que não cuidou, teve ali o saco do nosso pai, o útero da nossa mãe, para que nós pudéssemos ser gerados. Então existiu ali, nós éramos apenas um pinguinho, nós éramos apenas um esperma. E nós fomos, né, transferidos ali de um para o outro e fomos gerados. E quando esse milagre acontece, essa forma magnífica de Deus, né, conduzir as pessoas a gerarem vida, acontece, é algo assim que alegra o coração de Deus. Porque nós estamos começando a pôr em prática um dos seus primeiros princípios, um dos seus primeiros mandamentos, um dos seus primeiros, das suas primeiras ordenanças, né, quando ele criou o mundo. Multiplicai, frutificai, enchei a terra. Como que nós vamos encher a terra se nós não... Como que nós vamos encher a terra se nós não nos multiplicarmos? E aí você vê essa geração de hoje, né? As pessoas hoje, no mundo, elas têm medo de ter filhos. Elas têm pavor, na verdade, de terem filhos. Porque elas acham que ter filho é algo muito difícil, que ter filho é algo muito caro, que ter filho é algo que vai, né, tirar elas ali do rumo dos sonhos, da realização dos sonhos delas. Então elas não entendem que isso aqui é um princípio de vida. Isso aqui não é algo que, eu quero ou eu não quero. Isso é uma ordem de Deus. Frutificai, multiplicai, enchei a terra. E quando você olha para essas pessoas assim hoje em dia, né, quando nós começamos a falar de filhos, eu tenho 2 filhos. E assim, ó, sinceramente, tá? Sinceramente, eu busco aí, né, a prosperidade, eu trabalho, eu faço acontecer, eu tenho ações, eu estou em constante movimento. Eu quero ter mais filhos, sabe? Se Deus, né, abençoar e permitir que assim seja, que eu tenha mais filhos, eu gostaria de ter mais filhos. Eu tenho um resultado tão gostoso com os meus filhos dentro de casa, em questão de carinho, relacionamento. Tenho problemas com eles, ok? Tenho problemas. Eu tenho um pequenininho que é genioso, eu tenho uma maior que também é geniosa. Então, assim, ó, existem dificuldades, existem barreiras, existem obstáculos que nós precisamos contornar para uma melhor comunicação, para a criação dos filhos, e isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. E qualquer situação da sua vida sempre vai ter algo para te desafiar. E os filhos, né? Poxa, é um pinguinho meu, um pinguinho do Ju. Então, assim, é uma mistura que te confronta de alguma forma. Só que é no confronto que nós crescemos. E aí você vê as pessoas hoje em dia tendo medo de ter filhos. Pessoas que não têm nenhum filho. Muitos por problemas físicos. Que, assim, ó,
eu arrisco dizer, através de tudo que eu estudo, né, através de tudo que eu tenho contato, tudo que eu tenho acesso, a esterilidade, diversas esterilidades da nossa vida, né, mas as questões físicas, 90%, gente, até mais, a porcentagem pode ser até maior, das doenças que nós manifestamos na nossa vida, da esterilidade que nós manifestamos na nossa vida, dos problemas físicos que nós manifestamos na nossa vida, são causados por questões psicossomáticas. O que significa, né, essa questão psicossomática? Quer dizer que o problema, antes dele se manifestar no seu corpo, antes dele ter reflexo físico em você, primeiro de tudo ele começa na sua psique, ele começa na sua mente. Então olha a necessidade de você cuidar da sua mente. Começa justamente na sua mente. A sua mente, ela tem o poder de mentir para você o tempo todo. Então, quando você começa a cultivar dentro de você coisas ruins, mentiras, que foram contadas de alguma forma para você, ou de algo que você presenciou e deu um significado errado para aquilo, teve um sentimento errado, deu um rótulo errado para aquele tipo de situação, você começa a manifestar coisas dentro de você. A sua mente, que passou por alguma situação dolorosa, ela pode ter sim passado, não quero dizer que você não passou, que você criou isso, não. Você pode ter passado por questões dolorosas na sua vida. Quando você vive isso, ouve isso, dá um sentimento errado para isso, tem um pensamento errado sobre isso, você manifesta emoções dentro de você e o seu corpo gera químicas dentro de você que vai te dando milhares de resultados, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Então, quando você começa a entender sobre essa questão psicossomática, você vê que a maioria das pessoas não está doente só no físico. O físico é só um reflexo. As pessoas estão doentes mentalmente e emocionalmente. E isso vem se refletindo no físico delas, vem tendo resultados ruins na saúde, porque elas não estão tratando a mente. E aí o que acontece? Você vai lá numa farmácia, compra o remédio para, de alguma forma, amenizar as dores ali, né? Amenizar os problemas físicos, porém você não trata a mente. E aí o que acontece? Você vem, trata um problema, mas daqui a pouco, sabe aquelas pessoas que curam uma coisa, mas parece que aparecem centenas de outras? Por quê? Ela está apenas anestesiando uma ferida e não vem buscar o tratamento da ferida. Então, quando você anestesia algo, uma hora essa anestesia vai passar. Uma hora esse efeito de amenizar a dor vai passar. E a dor pode ser que volte ainda mais intensa. Por quê? Porque você não tratou a ferida, você não curou a ferida, você não resolveu a ferida. E aí, quando essa ferida se manifesta novamente, muitas vezes ela vem com mais intensidade. E aí, o que acontece? Muitos de nós veio de um ambiente onde pai é agressivo, mãe é agressiva, né? Ou pai muito permissivo, mãe muito permissiva. Tudo que é o extremo é ruim. As crianças, elas gritam por limites, elas pedem correção, elas pedem educação, ok? Elas pedem isso. Nós, quando era criança, nós também desafiávamos nosso pai e nossa mãe, porque nós pedimos isso, para entender qual é a hierarquia da casa. Sabe aquelas crianças que os pais não dão limites e daqui a pouco você vê essa criança na rua, essa criança grita com o pai e com a mãe, essa criança faz manha. Aí quando essa criança começa a manifestar algum tipo de descontrole, de raiva, de grito, de choro, a mãe e o pai ficam totalmente descontrolados porque eles têm que fazer o que o filho quer. Eles têm que deixar o filho se manifestar, né, expor as suas emoções ali de uma forma descontrolada. Por quê? Porque o pai e a mãe não sabem dar limites, porque o pai e a mãe não sabem controlar, mostrar para esse filho qual é a hierarquia da casa, a quem esse filho tem que respeitar. Não o pai e a mãe têm que respeitar o filho, mas sim o filho tem que respeitar o pai e a mãe. Entende? Então, tudo que é demais é desproporcional. E aí, o que acontece? Muitas vezes, você, assim como eu, vem de uma casa onde a autoridade
era extremamente abusiva, era extremamente agressiva ou, né, era extremamente negligente. Você não recebeu carinho, você não recebeu amor, você não recebeu afeto, você não recebeu isso. Ou você recebeu muitas surras, algo ruim você recebeu em excesso. E aí o que acontece? Você cria na sua mente uma certeza de que você não quer ter filhos. Por quê? Porque você ouviu muitas coisas do seu pai e sua mãe. O pai e a mãe, quando eles são agressivos, quando eles têm esse descontrole emocional e eles vão partir realmente para agressividade com os filhos, eles nunca vão te falando algo bom. Vão te falando aqui, que merda, olha essa praga, olha isso, olha aquilo, seu burro, sua burra, seu porco, não sei o quê. Eles vêm ainda trazendo informações distorcidas, erradas sobre você, colocando em você mentiras que para justificar o descontrole emocional deles, e você vai acreditando nessas mentiras. E aí quando você cresce, o que você quer? Primeiro, que você não quer ser o pai e a mãe ruim para uma criança. Ou você acredita que ter um filho vai ser muito problema porque o seu pai e a sua mãe fizeram você acreditar que você foi um baita de um problema na vida deles. Ou então, como você via o seu pai e a sua mãe trabalhando muito para te dar o sustento, né? Porque, entenda, sem julgamentos, né? Vamos lá, sempre sem o julgamento. Eles te deram o melhor que eles podiam, que eles conseguiam, que eles sabiam te dar. E errando, eles acertaram em muitos pontos. Acertando, eles erraram em outros tantos. Então, não dá para existir aqui um julgamento, entende? Mas é para que você entenda essa questão emocional, essa questão de você não querer ter frutos, de você não querer se multiplicar, de você não querer ter filhos. É tudo ligado às dores que a sua criança sofreu, as dores que a sua criança sentiu. Então, tem pessoas que não querem ter filhos, por quê? Aí você vai ouvir o relato dessas pessoas. Vieram de um ambiente extremamente agressivo, hostil. Eu, particularmente, durante muito tempo da minha vida, eu não queria ter filhos. Aí eu tive a minha filha, que foi um presentaço pra mim. E eu tinha muito internalizado dentro de mim, eu tinha certeza de que ela seria a minha filha única. Eu não queria outro filho. Quando eu descobri que eu estava grávida do Joaquim, né, o meu segundo fruto ali, eu quase tive um treco, gente. Porque eu não queria outro filho. Pra mim, só um já bastava. Já era muita responsabilidade. Já era muito gasto. Já era muito isso, muito aquilo. Por quê? Porque você ainda não trabalhou a sua capacidade de gerar mais recursos. Você ainda não foi ativado para que você entendesse o seu potencial, o seu poder e realmente usasse, né, ali o seu potencial máximo para aquele momento. Então você vai se limitando àquela situação. Então, eu já tô conseguindo conduzir essa situação do jeito que eu tô, então tá bom aqui. Eu não posso ter mais, porque se eu tiver mais, eu não vou dar conta. Toda vez que um filho chega com você também novas habilidades, novas capacidades. Quando um fruto chega, é porque você vai aprender algo com esse fruto e você também vai ter novas sementes para que você plante e gere mais frutos. Tenha mais recursos, entende? E aí você vê as pessoas hoje não querendo ter filhos e vivendo uma vida solitária, se agarrando em pet, com todo respeito, tá? Aos animaizinhos. Eu tenho um amor pelos bichinhos, gosto muito, não tenho problema nenhum, mas não tem como um cachorro ocupar o lugar de um filho. Você não gerou um cachorro. Você não gerou um gato. Eu tenho um pet aqui em casa que é um passarinho. Eu engravidei de um passarinho. Eu não sou uma passarinha, eu não botei um ovo. Entende? Então, assim, são coisas que... São traumas que estão instalados dentro das pessoas e elas estão se tornando estéreis mentalmente. Elas estão escolhendo essa posição. Elas estão escolhendo viver essa realidade por conta dos seus traumas. Porque elas não receberam carinho, elas não receberam amor, elas acham que ter filho é colocar a criança no mundo para sofrer. Se você se desenvolve, se você busca o seu autoconhecimento, se você quer ser uma boa mãe, se você quer ser um bom pai, você busca esse desenvolvimento, o seu filho vai ter alguns tipos de problemas, né? Existirão conflitos no relacionamento, com certeza vai existir. Porém, a chance de erro, ela é mínima, ela é muito pequena.
Ah, não, Jaque, mas eu já tenho filho. Então comece agora. Vai se moldando agora. Vai crescendo você, vai desenvolvendo você, vai entendendo como dar limite para os seus filhos. Tem pais que receberam tantos limites, ouviram tantos nãos, que agora não conseguem falar não pro filho. Olha só. E aí a criança cresce achando que ela governa, que ela manda na casa, que tem que ser tudo do jeito dela. E aí, quando essa criança for pro mundo, né, modo de dizer, quando essa criança sair da sua casa, quando essa criança for ter a vida dela, quando ela sair do seu casulo ali, sair da sua bolha, como é que essa criança vai encarar a realidade de frente, sendo que você pintou uma mentira para ela, sendo que você fez ela acreditar que tudo vai ser do jeito que ela quer? E não é, a gente sabe que não é. As coisas lá fora são muito mais difíceis. O mundo não se dobra para nós. Pelo contrário, o mundo ele nos desafia. Mas se nós temos um posicionamento, se nós entendemos o que é limite, se nós fomos forjados pelos nossos pais, se nós fomos moldados, lapidados, criamos uma carcaça ali, né? Criamos um calo para entender como lidar com as adversidades, nós conseguimos tirar as coisas de letra, nós conseguimos, com muito menos impacto negativo, conduzir as situações. Mas aí, ou os pais não querem, ou as pessoas não querem ter filhos, ou os pais têm os filhos e criam os filhos numa bolha. E aí o filho não pode se machucar. Ai, porque o filho não pode isso. Ai, porque o filho não pode aquilo. Ai, porque olha só, tem que comprar de forma assim, ó, descontroladamente tudo que o filho quer. Não, o seu filho precisa aprender a ouvir não. Eu vejo tanta criança, gente, tanta criança, assim, ó, cotoquinho, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, dando na cara dos pais, que vocês não têm noção. Uma vez, eu dividi uma casa que eu morava muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás. Eu tinha ali, acho que eu tinha uns 18 anos, por aí. Foi antes de acontecer, né, algumas coisas que aconteceram comigo ali. E tinha uma menina que ela veio dividir a casa comigo. Nós morávamos, né, dividíamos o aluguel e ela tinha um filho. O filho dela tinha 2 anos. Eu nunca mais vou esquecer daquele menino. Todo mundo que via aquela criança ficava assim, ó, horrorizada com a situação que a mãe permitiu que aquela criança estivesse conduzindo e vivendo, porque isso foi uma permissão ou uma omissão da mãe. O menino de 2 anos, ele tinha a capacidade de catar o carrinho e tacar na cara da mãe dele. Tacar assim, ó, na frente de todo mundo. Ah, eu quero tal coisa. Ah, não. Ele grudar o carrinho assim, tame na cara da mãe, sabe? E você olhar aquela situação assim, e você não poder fazer nada. Por quê? O filho não é seu. E se você se meter, você pode, né, chamar a mãe de canto, conversar com ela, estruturar ela, ajudar ela no emocional. Você pode. Mas você não pode educar o filho do outro ali em um determinado momento. Por quê? Porque dependendo do poder ou do confronto que você gera nessa criança ali inicialmente, isso vai se refletir muito pior depois. Por quê? Porque não sou eu a autoridade da vida dele. Não sou eu que educo essa criança. É o pai e a mãe. Então, quem tem que ser estruturado emocionalmente, naquele momento, né? Quem tinha que ser, era a mãe. Que tava passando vergonha, situações assim, ó, constrangedoras. Sabe aquele momento que você passa vergonha alheia? Era esse momento. E assim, ó, a criança chorar, ser mal educada, tratar os outros mal, sabe? E a mãe, ai, tadinho, ai, filhinho, ai, não faz isso. Tadinha da titia, o escambau. Entende? Tadinha da titia, o escambau. A criança extremamente mal educada, mal criada, assim, ó, agressiva, violenta, uma criança violenta. E aí, você acha que essa mulher recebeu o que na infância? Ela recebeu muita agressão. Muita agressão. E aí ela acredita que para ser uma boa mãe, ela tem que ser agora muito permissiva. Muito permissiva. Deixar o filho fazer o que quer e ele manda e ele domina e ela não fala não, porque tadinho, o que ele vai sentir? Coitadinho dele. Ou e aí você calcula as pessoas de fora que não tem filho, já tem problemas com paternidade, com maternidade, olhando uma criança dessa. Deus me livre de ter um filho. Olha isso aí. Olha essa situação. E olha o que o mundo vai se tornando.
As pessoas não vão mais querendo gerar frutos. As pessoas não estão mais querendo ter filhos. Como que nós podemos esperar um mundo melhor? Sendo que nós, pessoas que buscamos o desenvolvimento, estamos aí, né, nos estruturando, instalando coisas boas para os nossos filhos, formos parando de gerar filhos. A próxima geração, gente, como é que vai ser? Esses dias eu tava conversando com uma empresária ali, e nós estávamos falando, né? Hoje os adolescentes já não querem mais trabalhar, nem menor aprendiz, nada, estudam mal e porcamente porque os pais acham que, né, tem que dar tudo de mão beijada pros filhos, ou não impõem limites, não impõem regras ali dentro do seu círculo familiar, dentro da sua casa, enfim. E aí você fica pensando, né? Gente, os meus filhos, eu tenho 2 filhos. Você que tá aqui, se você tem filhos, você sabe que os seus filhos são a próxima geração. Se nós não estruturarmos esses filhos que nós temos hoje, se nós não multiplicarmos ainda mais, colocarmos mais crianças boas no mundo, da forma correta, congruente, com princípios, com valores, vocês já pensaram o que vai ser da próxima geração? Vocês já pensaram que uma criança dessa que eu contei pra vocês aqui, de 2 anos, que dá na cara da mãe, provavelmente vai trabalhar com a minha filha, com o seu filho, ou vai ser o patrão da minha filha, do seu filho? E as pessoas não querem mais frutificar, as pessoas não querem mais multiplicar, porque o mundo tá tão ruim, né? Mas aí nós que temos visto essas coisas no mundo, que temos visto essas situações, privamos a nossa própria vida de gerar frutos. Geramos em nós uma esterilidade. Que o que nós vamos esperar da próxima geração? Enquanto nós não temos filhos, né, nós nos preocupamos apenas com o nosso umbigo. Mas depois que nós temos, nós nos preocupamos com vários outros assuntos que antes pra gente, tipo, não fazia mínimo sentido. Eu nunca tinha me preocupado com política. Eu nunca tinha parado pra olhar pra isso, porque político é tudo picareta, político é tudo isso. Sério, por quê? Porque não estão tendo novos frutos na política. Porém, hoje, eu já me preocupo. Por quê? Eu tenho filho e tenho filha. Uma hora, né, eu me vou. E eles vão ficar aí. E quem serão os governantes? Os todes? Os todes vão governar um mundo onde os meus filhos estarão? Ou serão pessoas com princípios, com valores, que estão vindo de casas que têm ética? Como é que vai ser o mundo? E Deus deixou para nós: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. A terra precisa se subjugar aos filhos. Ela veio para nos servir. Nós viemos para dominar na terra, sobre os peixes, sobre as aves e sobre todo o animal. Então nós governamos. Só que não tem como você governar algo se você não governar a sua mente. Se você não tiver o controle da sua mente. Se você não tiver domínio próprio, se você não tiver controle mental, se você não tiver um posicionamento, você vai dominar sobre o quê? Se você não domina sobre você. É igual a postagem, né, que eu fiz ontem. Todo mundo lá chacoalhando bandeirinha. Ai, independência, ai, independência. Independência do quê? Independência do quê? Se as pessoas alcançaram, né, ali a independência, uma carta que dizia que o Brasil era um povo independente, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo, quando na verdade os brasileiros estão dependentes, estão doentes. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Que independência é essa? Você ir lá chacoalhar uma bandeirinha, gente, assim, ó. Ontem eu fui participar lá do desfile, né? Meu filho foi desfilar e tal, foi muito legal, assim, ó, as culturas, né, as dinâmicas, ele foi muito legal. Só que aí você olha pro semblante das pessoas. Cara, que independência? Independência do quê? Você fica pensando, sabe, assim, gente, essas pessoas nem sabem o que é independência. Isso aqui é só assim, ó, mais um cumprir de tarefas do que realmente viver a independência.
Independência do que aquelas pessoas estavam comemorando, gente. Se vocês vissem o semblante das pessoas de dor, de sofrimento, de, sabe, assim, ó, diversas coisas ruins. Diversas coisas ruins. Que tipo de independência é essa? Que você vai lá, cumpre, né? Cumpri essa tarefa. Fui lá chacoalhar a bandeirinha e pular lá na avenida lá e declarar a independência do Brasil. Que independência? Enfim. Sabemos que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são sempre de bem e quando Ele nos ordena algo não é para nos prejudicar, mas para nos proteger e nos fazer alcançar algo novo. Mas o que Deus quer dizer quando nos orienta a sermos fecundos? Significa que constantemente devemos gerar e dar frutos, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as esferas da nossa vida. Ele nos deu o poder do crescimento e da multiplicação, e essa é uma ordem dele, para que o sirvamos com fidelidade e cumpramos esse propósito. E para que cumpramos esse mandamento, a esterilidade precisa ser quitada. Talvez você conheça pessoas que realmente sofrem com a esterilidade física. Lembra? Física. Existem pessoas que têm problemas físicos. Porém, eu me arrisco a dizer que é uma questão psicossomática. Começou na mente. A pessoa não cuidou da mente. Não fortaleceu a mente. O corpo vai refletir de alguma forma. E assim, ó, não estamos só falando de esterilidade, né, de gerar filhos. Existem vários tipos de esterilidade, tá? Vários tipos. Talvez você conheça pessoas que realmente sofrem com a esterilidade física, mas algumas pessoas decidem viver a esterilidade em todas as áreas, sem nunca produzir um bom fruto. Mas como deixar de ser estéril em alguma área? É pela fé que se vence esse quadro. Precisamos decidir, decisão. Decidir mais ação, decisão. Dar bons frutos nas finanças, nos relacionamentos, enfim, e em toda e qualquer área. E como é que você gera bons frutos em alguma área da sua vida? Dedicação. Dedicação. Você se dedica para aquilo e tem uma ação que te leva a um resultado específico. Não tem como você ter resultados se você não se dedicar, se você não tiver disciplina em alguma área. Você estar aqui hoje, domingo, 6 horas da manhã, poxa vida, já mostra que você é uma pessoa fora, né? Fora do padrão da maioria das outras pessoas. Você está se dedicando, você está buscando. Para quê? Para sanar a esterilidade em alguma área. Eu posso estar trazendo aqui para você, né? Eu estou trazendo aqui para você um misto de conteúdos. Aqui nós falamos sobre fé, nós falamos sobre mentalidade, nós falamos sobre várias áreas, diversas áreas. Então, o que acontece? Você está buscando, você está se dedicando para romper algum tipo de esterilidade que você sente necessidade. Eu estou sendo um canal de alguma forma? Sim. Mas eu trazer o conteúdo para você e você não aplicar, você não se dedicar, você não decidir e agir, não vai mudar de nada. Você só vai se tornar um obeso mental. Você vai chegar aqui, vai consumir um monte de conteúdo, ou vai ficar pingando de live em live, consumindo um monte de informação e não vai aplicar nada e vai se sentir cada vez mais frustrado. Por quê? Porque é como se você tivesse a semente, mas você não conseguisse plantar ela. Ter resultado, gerar o fruto. Você tem a semente. Ela tá aqui na sua mão, ela tá aqui na sua mente, mas você não planta. Por quê? Porque você está estéril. Você consegue captar, mas você não consegue agir. Mas hoje, quais são os tipos de frutos que você tem gerado? Lá em Gálatas 5, 19 e 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Cuidado, tá? Com a esterilidade da amizade. Você vai criando inimizades. Eu já vivi isso aqui durante muito tempo, tá, gente? Muito tempo. E assim, ó, é cruel. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas loucuras aqui citadas acima
são o tipo de fruto que um cristão decide gerar na carne e dos quais precisamos nos arrepender, deixar de praticá-los e substituí-los pelo fruto do Espírito Santo, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gente, se vocês entenderem quão profundo é essa questão do amor, da humildade, da benignidade e entender como isso vai te gerando ótimos frutos com o tempo. Nada, né? Nenhuma plantação você vai plantar hoje já vai colher hoje. Você vai plantar, regar, cultivar para que você colha lá na frente. A humildade não tem nada a ver com pobreza. Não tem nada a ver com você ser estéril na sua vida financeira. Nada a ver com isso. A humildade, ela tem muito mais a ver em você decidir se diminuir, né, para servir a outras pessoas, cuidar de outras pessoas. Você tem que ter resultados, você vai crescer nos seus resultados. Você não vai crescer no seu ego, você não vai crescer na sua, como que eu vou te dizer? Em você acreditar que você é melhor do que as outras pessoas. Não, você vai crescer nos seus resultados. Por quê? Porque você vai ter a semente para plantar e gerar o fruto em resultados. Mas mesmo tendo muitos resultados, quando você aceita servir outras pessoas, quando você aceita assim, ó, a entender o que é o verdadeiro amor de Cristo por nós, que mesmo sendo perfeito, se esvaziou dele mesmo. Eu ouvi uma história esses dias que falava assim, ó. Tinha um cara que comprou um aquário e ele tinha vários peixinhos ali, né? Todo dia ele cuidava daqueles peixinhos. Ele ia lá, ele dava comidinha, ele limpava o aquário, ele tinha todo o cuidado com aqueles peixes. Mas quando ele chegava perto do aquário, todos os peixinhos corriam e se escondiam. Todos. E aí, né, ele tava comentando, cara, mas eu venho, alimento esses peixes aqui, né, e tal. E eles não... Parece que a gente não consegue ter uma relação, sabe? E aí, o que o amigo disse pra ele? Você já parou pra pensar que pra esses peixinhos, você é como se fosse um deus na vida deles? Quando eles olham você, você tem um tamanho tão imenso, tão imenso, tão imenso, que de alguma forma você gera medo. Então, ao invés deles se chegarem a você para sentir o seu cuidado, o seu carinho, a sua proteção, eles se escondem por medo da sua grandiosidade perante eles ali. E eles não conseguem ter essa conexão com você pela grandiosidade que você transmite. E aí eu paro e te pergunto, quantas vezes você tem se escondido de Deus? Se escondido da presença dele, evitado pegar aquele alimentinho que ele tem ali para te dar, aquela sementinha que ele tem para te dar, para que você possa plantar, dar bons frutos, porque você tem medo, porque você se omite, porque você não tem a coragem necessária de criar esse relacionamento com Deus, com o seu Pai. E aí, o cara falou, mas meu Deus, né? Tô aqui todo dia alimentando esses peixinhos, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Aí o cara deu duas opções pra ele, pra esse cara, pra esse amigo. Ou você continua da forma que está, né? E vai ali alimentando eles. Um dia pode ser que talvez eles tenham essa coragem de vir até você e entender que você é do bem. Ou você se esvazia de você mesmo, se coloca em forma de um peixe e entra dentro do aquário. E mostre pra eles que você é igual a eles, que você tá aqui justamente pra cuidar deles, pra amar eles. Só que aí tem um porém. Aceite correr o risco de ser menosprezado por eles. Aceite correr o risco de ser humilhado por eles, rebaixado por eles, e eles não quererem te ouvir. Porque você está se esvaziando de você para se igualar a eles, estar ali no mesmo nível que eles, ter uma linguagem de igual para igual, para levar o amor, para mostrar o amor. Então você se esvaziar de toda a sua grandeza, de toda a sua magnitude, para que você se iguale e converse com eles. Mas de alguma forma você vai correr um grande risco de ser rejeitado pelos próprios peixes que você cuida, que você alimenta. E aí, né, você para pra pensar. Gente, Deus
nos dá o alimento todos os dias, Deus nos dá sementes todos os dias. E o que nós estamos fazendo com isso? Qual o relacionamento que nós temos buscado com Ele? Essa conexão, esse amor, essa bondade que vem dele. O quanto você realmente tem buscado? O quanto você realmente tem ido de encontro com o Pai? Ter esse relacionamento com Ele? Ou quando Ele vem, você se esconde, você não quer as sementes, aí é muito difícil, aí não sei, aí não quero. Entende? E aí quando você entende o que é humildade, é você sim ter frutos, você começar, né, a estar cada vez mais parecido ali com Cristo, você buscar ter esse tipo de comportamento para parecer com o seu mestre, para que você possa ter uma relação melhor com Deus, para que você possa ter uma conexão melhor com Deus. Mas mesmo você, com todos os seus resultados, com toda a sua história, com toda a sua grandeza, você aceitar se diminuir para voltar e servir aqueles que estão precisando de ajuda, mesmo que de alguma forma eles te rejeitem, mesmo que de alguma forma eles te menosprezem, mas você continuar plantando, você continuar falando, você continuar levando as sementes, você continuar se permitindo, porque você só prova a sua verdadeira humildade, você só prova o seu verdadeiro amor a Deus quando você serve outras pessoas. Ai, não, mas o meu relacionamento tem que ser com Deus. Ah, não, mas a minha humildade é para Deus. É muito fácil você ser humilde para Deus, na sua mente, né? Do jeito que você acha que é ser realmente humilde. Que é algo que só existe dentro de você e vai conforme os seus conceitos, conforme a régua que você criou dentro de você, o que você acredita. Mas agora, você ser humilde com outras pessoas que te rejeitam, te menosprezam, não tô nem aí pra você. Mas você ir lá e ser humilde, porque a maior e melhor criação de Deus somos nós. São pessoas. O que Deus mais ama são pessoas. Então você quer ser realmente humilde? Você quer ser uma pessoa realmente próxima a Deus? Ame pessoas. Sirva pessoas. Cuide de pessoas. Fugi um pouquinho do assunto aqui do livro, mas enfim, senti de falar isso aqui pra vocês. Já a segunda ordem que Deus nos deixou diz respeito e multiplicação. E multiplicar é dar crescimento àquilo que já foi gerado. É dar continuidade ao seu desenvolvimento. É fato, ou crescemos ou diminuímos. Ninguém fica para sempre estagnado e precisamos dar continuidade em nossa vida espiritual, ministerial, nos relacionamentos, na família, nas finanças. No caso contrário, começamos a retroceder. Então, assim, ó, por mais que você já tenha entendimento em alguma área, por mais que você já tenha entendimento na área espiritual, na área emocional, você precisa sempre continuar estudando, buscando, se informando, né, crescendo, se alimentando. Você precisa, porque senão em algum momento você vai retroceder. Ou você cresce ou você diminui. Parado, né, estagnado não fica. Ai, não, porque eu já sei o suficiente. As coisas mudam o tempo todo. Você muda o tempo todo. As situações na sua volta mudam o tempo todo. Então você também tem que estar crescendo o tempo todo. Assim como, né, os cursos que eu faço. Gente, eu tenho um curso ali que eu já fiz 12 vezes. Eu já vou fazer a 13ª, que no próximo eu estarei lá novamente. Aí as pessoas falam pra mim, credo, mas por que tudo isso? Não aprendeu nada. Não. Pelo contrário, eu quero estar crescendo. Lá eu estou conectada com pessoas, lá eu sirvo pessoas, inclusive a Neia vai estar lá comigo, que eu tô muito feliz que a Neia vai. A Neia tem se dedicado, assim, ela tem feito coisas incríveis pela própria vida e ela entendeu essa chavezinha e ela não para, e ela vai, e ela busca, e ela faz. Então, assim, ó, é buscar o tempo todo. Vai ter coisas que você vai ouvir, que você já ouviu, mas aí você vai ouvir num contexto diferente que vai acessar uma outra área da sua mente. Que vai acessar uma outra memória de algo que você precisa ressignificar. Então é você estar ali em constante movimento, sempre buscando e sempre crescendo, mesmo que você já saiba determinado assunto. Continue, se alimente, se fortifique. Depois Deus disse que devemos encher a terra ocupando novos territórios. E aconteceu que, tendo ocorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém.
Entenda que, de tempos em tempos, haverá guerras em que deveremos lutar cheios de fé para conquistarmos novos territórios. É desejo de Deus que ocupemos lugares novos e talvez jamais imaginados por nós. Gente, a gente não tem noção dos projetos de Deus para nossa vida. A gente não tem noção dessa grandiosidade. A gente não consegue ter a mente de Deus, entender a grandiosidade de Deus. A gente não consegue isso. Pelo contrário, na verdade, muitas vezes a gente quer diminuir a capacidade de Deus porque nós queremos explicar como Deus vai fazer. Queremos programar como Deus vai fazer. Para, você não consegue. Não consegue. Deus está dizendo que nossa função não é somente crescer. Conquistar é fácil. Difícil é manter o que foi adquirido. Você pode acessar um tipo de informação, você pode conquistar algo, mas e manter isso aí? É igual para quem tem empresa, né? Para quem tem empresa. Pode até ser fácil você abrir uma empresa, mas e manter isso aí? E as coisas que você tem que buscar novas, as inovações, as novidades, como que eu posso explicar? O desenvolvimento da equipe, o seu desenvolvimento, a questão financeira, questão de aplicativos, enfim, depende do ramo que você trabalha aí. Abrir é fácil, é manter o negócio que é difícil. Então, você acessar uma informação é fácil, mas manter essa informação dentro de você, aplicar essa informação é a parte mais desafiadora. Não, mas eu já sei. Tá, e aí? Cara, a gente tem um amigo, eu e o Jô. Tudo que você fala pra ele, ele sabe. Ele sabe, ele já estudou. Tal curso. Já fiz, já sei. Já sei. Tudo ele sabe. Mas aí você vai ver o cara. Gente, assim, com muito amor na vida dele, tá? Não consegue manter um relacionamento. Perdeu mulher, perdeu filhos por conta de biscataiada. Bebe. Tá sempre sozinho. Tava em um outro relacionamento muito bom. Uma menina muito gente boa, trabalhadeira. Conseguiu perder por conta do comportamento, mas ele já sabe. Todos os cursos ele já sabe. Saber e aprender são duas coisas totalmente diferentes. Saber é você ter acesso à informação. E ainda assim teve acesso à informação, mas guardou ela num reservatório da sua mente que você nem acessa ela. Porque se você realmente acessar, você vai aplicar e você vai aprender. A pessoa que realmente aprende é aquela que aplica na sua vida, tem resultado e tem transformação. Isso é aprender. Agora, saber não vai mudar nada. Nada. A não ser que você vai ter uma sobrecarga mental, você vai ser um obeso mental, você tem um cérebro gordo que não faz o que precisa ser feito. Enfim, você nasceu para dar frutos em todas as áreas, para multiplicar, conquistar novos territórios e manter todas as suas conquistas. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Pensa, gente, Jesus levantou paralítico, fez cego enxergar, ressuscitou morto, e ele falar que nós vamos fazer obras maiores que a dele. Que loucura é essa? Mas para que isso aconteça primeiro, você tem que aprender quem é você. Qual é a sua identidade? Qual é o seu poder? Qual é o seu valor? Aprender qual é o posicionamento que você precisa ter. Qual área da sua vida você precisa, gerar os frutos, matar a esterilidade, se libertar, para que você possa estar cada vez mais parecido com o Mestre, para que você possa acessar esse lugar de filho, receber a herança do Pai. Pela fé, reconheça quais áreas precisam voltar a dar frutos e busque em Deus as direções para crescer. Então, muitas coisas na nossa vida, elas precisam dar frutos. Elas precisam voltar a dar frutos, elas precisam começar a dar frutos. Todas as áreas precisam dar frutos para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver e ter acesso a algo que é nosso por direito. Mas lembra aquela aula que nós tivemos? Direito é seu direito. Mas para que você acesse o seu direito, existem deveres que você precisa exercer. Existem coisas que você precisa fazer, que não é Deus que vai fazer por você.
É você que vai fazer. Deus, ele já te deu o acesso a todas as coisas. Você tem domínio sobre todas as coisas. Mas como que você domina as coisas fora se você não domina aqui dentro? Como que você quer a independência fora se você não tem a independência aqui dentro? Não adianta nada você viver em um país que, né, prega a independência, prega a democracia e nananã, nananã, nananã. É um direito seu, mas qual é o seu dever? Se você não faz, se você não vive, se você não se desenvolve, você não vai acessar o seu direito, porque os seus deveres estão sendo negligenciados. Então, que você busque, que você, né, tenha essa fome, tenha essa sede de estar cada vez mais próspera, mais frutífera, matar essa esterilidade. Existem N formas de você fazer isso. Porém, todas elas vão apontar para o quê? Um autodesenvolvimento. Vão apontar para crescimento mental, para estruturação mental, para um posicionamento firme, forte, alinhado, que vai te gerar essa liberdade, que vai te gerar essa independência, que vai te gerar esses frutos que são realmente necessários para sua vida. Gente, então agora eu quero, né, dar uma notícia aqui para vocês, que eu já vinha comentando aí durante algum tempo. Está oficialmente feita a nossa mentoria. A nossa mentoria em grupo, ela se chamará PLD. O que significa PLD? Justamente um posicionamento de liberdade. Nós terminamos de estruturar, terminamos de elaborar, ficou assim, ó, incrível. Nós vamos ajudar muitas pessoas através dessa mentoria a se conhecer, a se fortificar, a entender os seus comportamentos, a entender os seus pontos de melhoria, a entender como se relacionar melhor consigo mesma, tratar os seus traumas, para que elas possam aprender de fato, viver ferramentas que façam total diferença na vida delas. Então, para você, né, a Neia é uma das pessoas que tá aqui sempre acompanhando, a Gabi também, e estavam ali, né, esperando, já está oficialmente lançada a nossa mentoria em grupo chamada PLD, Posicionamento de Liberdade. E ali nós vamos trabalhar muito essa questão de fé, essa questão de você se estruturar, de você olhar para você da forma correta, de você entender, né, esses acessos que são permitidos para você, que são seus por direito, mas que por crenças, por esterilidade mental, por esterilidade física, por esterilidade emocional, muitas vezes você não tem alcançado, porque você ainda até aqui não tinha entendido como fazer, por onde começar, o que acessar, o que resolver. E nós, né, nós que eu digo, sou eu e mais um pessoal aí que me ajuda, uma equipe, fizemos algo muito, muito, muito especial. Essa primeira turma desse PDL ali vai ter muitos benefícios, né? Porque serão os embaixadores. Então, eu vou soltar ali nos stories daqui a pouquinho, tá? As informações, tudo de como vai funcionar. Pra quem me conhece, quem sabe como eu trabalho, sabe que existe um passo a passo para que tenha resultado, e nessa mentoria aí vocês vão ter esse passo a passo. Vai ser algo muito legal, muito incrível, que eu preparei assim, com muito carinho para vocês. Eu não sei há quanto tempo você me acompanha aqui, se você acompanha os meus stories, mas para quem me acompanha sabe a dedicação que eu estava empregando nessa mentoria, a dedicação que eu estava empregando nesse método em específico para entregar o meu melhor e para entregar algo que realmente traga transformação, que realmente traga resultados palpáveis, tá? Palpáveis, para que você entenda que você é muito maior e muito melhor do que você verdadeiramente acredita ser. E você vai começar a identificar quais são os lugares ali, né? Os pontos que foram instalando em você a distorção que te fez acreditar em algo que não tem nada a ver com você. Então, está oficialmente, né, aberta as inscrições para o PDL. A mentoria ali é um método posicionamento de liberdade, e eu vou ficar muito, muito, muito feliz em entregar assim, um conteúdo riquíssimo, um conteúdo extraordinário que foi preparado com muita dedicação. Saiba que eu me dediquei bastante para poder entregar para vocês
o que será entregue ali, tá? Serão encontros ao vivo, que ficará gravado, enfim, mas serão encontros ao vivo, em grupo, para que você justamente tenha esse aparato, sabe? Esse grupo de pessoas que estão caminhando junto, que estão falando a mesma língua, que estão buscando as mesmas coisas, para que você também compartilhe experiências, porque é bom você aprender algo individual, porém quando você aprende em grupo, você vai criando uma força maior para que você realmente, né, tenha ações. Vão ter pessoas que vão ter visões diferentes da sua, que vai poder te ajudar, que vai poder compartilhar, e todo mundo junto se estruturando, crescendo e buscando se desenvolver. Então, eu vou soltar ali, tá, nos stories, já agora. Só vou fazer as postagens aqui da aula e vou soltar ali para vocês. Então, está oficialmente aberto as inscrições para nossa mentoria em grupo, o método chamado PDL, Posicionamento de Liberdade, que vai tirar você de muitas amarras, muitas travas mentais que existem dentro de você e vai te entregar o acesso a um novo estilo de vida para que você alcance os frutos que você merece, que você pode e que são seus por direito, tá bom? Então que você tenha um ótimo domingo, um ótimo dia, que você comece a olhar para você com essa fome, essa vontade de acessar os seus frutos, de matar essa esterilidade, de ter boas vivências com Deus, boas experiências com Deus, acessar o seu lugar de filho, acessar o que é seu de direito e que Deus te entregou como herança. É seu. Você só precisa entender quem você é, entender o seu valor e justamente acessar. Então que você tenha um ótimo domingo, um ótimo dia. Qualquer dúvida, tá? Sobre o PDL ali, vocês podem me chamar no WhatsApp. Quem tem meu WhatsApp, vocês podem me chamar no privado aqui no Instagram, ou vocês também aqui do YouTube, eu vou deixar ali um link para vocês me chamarem no WhatsApp. Eu estou disponível para qualquer dúvida e saiba assim, ó, foi muito pensado em estruturar realmente a sua identidade, estruturar você e pegar assim, ó, você no colo para poder te ajudar a se enxergar, a ter bons resultados, porque é interesse de Deus, é meu interesse que você tenha bons resultados, que você cresça, que você vença, para que todos nós tenhamos bons resultados para essa geração e para a próxima que está por vir. Se você tem filho, você sabe do que eu estou falando, você sabe qual é esse tipo de preocupação. E se você não tem, tenha, porque nós que já temos e nós que já estamos buscando essa transformação de vida, nós vamos deixar bons frutos para a próxima geração que vão se conectar com seus filhos e vão fazer o mundo fazer muito sentido, tá bom? Então que você tenha um ótimo domingo, aproveite muito a sua família e fica atento ali nos stories que eu já vou soltar lá as informações, tá bom? Beijo! Amo vocês! Até amanhã, 6 horas da manhã.